Todos nós, espíritos encarnados e desencarnados na Terra, somos almas doentes à procura de cura na escola da vida. Então é uma questão de pensar. Se essa casa oferece as duas áreas do estudo e do trabalho, a gente tem que dar uma pensadinha. Renunciar algumas coisas do dia a dia para a gente poder crescer interiormente através do próximo. Como diz Emmanuel, auxílio ao próximo, o nosso melhor o quê? Investimento. Agora vocês pensam, tá, vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5º, item 13. O homem pode, o quê? Aumentar ou, ninguém conhece? Diminuir. Olha só, hein? Ou suavizar. O quê? O amargor de suas provas, pelo modo com que ele encara o quê? A vida terrestre. Vamos fazer estudo disso hoje um pouquinho? Um tema mais light? Porque obsessão para domingo cedo é meio complicado, né? Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu posso o quê? Primeiro eu posso tudo, não posso? Não tenho a liberdade de tudo? Eu posso até torcer pro Corinthians à tarde, não posso? Estou vendo um cara. Mas eu irei? Não, porque eu sou São Paulino. Então a gente pode tudo, não pode? Pode, eu estou dando exemplo, a gente pode fazer o que quiser da vida. A gente pode. Só que no Evangelho diz o que? Eu posso aumentar e suavizar. O que? As dificuldades da minha vida, que vai ter dificuldade. Pelo modo com que encaro o quê? A minha vida terrestre. Então vamos partir de trás para frente. Qual que é o objetivo de estarmos encarnados aqui? É para vocês participarem. Por que que nós reencarnamos? Evoluir. Vamos destrinchar essa palavra. Por favor, ninguém fala que nasceu para pagar a dívida, hein? Ou então nasceu para sofrer. Jesus amado, vamos nós espíritos, tirar isso da nossa mentalidade? Porque é uma tendência violenta de falar que nasceu para pagar a dívida, que nasceu para sofrer, que precisa pagar os karmas. Não é isso? Então vamos tirar. Evoluir, que mais? O que quer dizer evoluir? Evoluir é muito chique. Porque a gente vive uma frustração grande, vocês concordam? Pode ver, tudo que a gente quer, a gente tem normalmente? Não. Nós sonhamos com uma família o quê? Perfeita. Que mais? Os filhos o quê? Saudáveis, bonito. Queremos um emprego bom ou ruim? Ó, vocês estão com vergonha? Que é isso, pô? Nós temos que assumir a nossa realidade. A gente quer tudo o quê? Tudo de bom, não é sombra e água fresca? Vamos colocar esse termo? Alguém quer dificuldade aqui? Alguém gosta de sofrer? Pergunta fatal, o sofrimento evolui? Evolui? Se eu pressiono mais um pouco, se o sofrimento evoluísse, essa é a coisa mais simples. Para que montar uma estrutura dessa? Era só dar um instrumento de tortura para cada um de nós aqui, e a gente é o quê? Autoflagelação, não é isso? Manuel no livro Vinha de Luz. Não basta simplesmente sofrer para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece aos corações sequiosos de paz. Entenderam? Normalmente, o que a gente faz? Aumenta. Não é isso? Por quê? Normalmente a gente se queixa ou lamenta? Os dois? Nossa, que calor terrível. Isso é queixa ou uma lamentação? Queixa? Quem falou queixa? As crianças hoje aqui estão fera, hein? E quando eu falo assim, Jesus amado, porque tudo acontece comigo. São tão bonzinhos. Isso é queixa ou lamentação? Por quê? Porque é uma queixa acompanhada do quê? De um gemido, de uma dor. Veja bem, se nós reencarnamos, segundo Kardec perguntou aos espíritos, questão 167,
Qual a finalidade da reencarnação? Por que que nós reencarnamos? Interessante que quando eu ficava com os adolescentes lá no Eluz, eles respondiam assim, não tinha como sair. Vai lá e pergunta para o meu pai e para minha mãe, por que que eu reencarnei, o que que eu estou fazendo aqui? Teve um que um dia falou assim, eu nem queria ter nascido, você quer saber? Mas adolescente é assim mesmo, depois passa essa fase. Qual a finalidade da reencarnação? A nossa vida na Terra tem uma finalidade. Casimiro Cunha diz o seguinte, ninguém renasce na Terra para dar-se ao gozo em vão, mas para multiplicar-se em obras de perfeição. Resposta no Livro dos Espíritos. Expiação, vírgula, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça divina? A evolução, como a gente tem esse sentido, é o quê? Uma melhora o quê? Interior. Vamos trocar uma coisa mais fácil? A partir do momento que eu estou melhorando, eu estou o quê? Evoluindo. Então nós reencarnamos com essa finalidade. Expiação, não queria tocar nessa palavra, é um processo do quê? De reparação. Por isso que está na resposta. Aquilo que eu fiz de errado em vida passada, nessa eu vou fazer o quê? Vou pagar? Vou corrigir, vou reparar. Deus perdoa? Eu vou complicar você. Perdoa? Não perdoa. Por quê? Porque Deus não é o quê? Juiz humano, tá? Só que Deus criou o quê? As leis. Então, uma das finalidades da reencarnação é a gente o quê? Reparar. Então vamos colocar a vida na Terra, um crescimento o quê? Vocês conhecem? Pois bem resumido. O objetivo de estarmos reencarnados é o crescimento intelecto e moral. Adquirir o quê? Conhecimento e moral o quê? Desenvolver o quê? As virtudes. Alguém aqui já pediu paciência para Deus? Garanto que 90% das mulheres pediu paciência para quê? Para aguentar o marido, não é isso? Vamos ser sinceros. Ó, nós vamos entender uma coisa. Doutrina espírita, 150 e poucos anos. Nós, dificilmente algum de nós aqui foi espírita na vida o quê? Passada. Então sabe o que a gente traz dentro de nós? Um religiosismo violento, impregnado do quê? Hã? Fala. Catolicismo, vamos colocar. Então a gente ainda acredita o quê? Em coisas o quê? Mágicas, não é isso? Não é? Quem acredita aqui que os espíritos vai dar paciência para alguém, levanta a mão. Ninguém tem coragem. Mas por que a gente pede paciência para Deus? Ele dá? Então por que a gente pede? Porque só o ato de pedir, o que a gente sente? Sente alívio. A paciência nós vamos o quê? Vamos conquistar. Através do quê? Vamos colocar assim, eu vou dar um exemplo comigo. Eu sou 880 na tomada. A minha mulher sabe quanto que é? 125, 127. Eu tenho que aprender o que com elas? Hã? Pode falar. Como é que nós aprendemos? Não é convivendo com o quê? Os diferentes. Eu estou vendo alguns com camisa do Corinthians aqui. Pega um corintiano e um palmeirense para conversar, dá certo? Por quê? Pega um evangélico e um espírita, dá certo? Por quê? Porque nós não aceitamos o quê? A diferença do que o outro é o quê? Portador. Só que nós reencarnamos e aprendemos através do quê? De conviver com os diferentes. Isso vai gerar sofrimento? Lógico que vai. Todo aprendizado gera sofrimento. Carlos Drummond de Andrade, ele fala o quê? A dor é o quê? Inevitável. O sofrimento é o quê? Vocês andaram lendo o Diário da Região, né? Bom aquele jornalzinho. É uma verdade. A dor tem como fugir? Não tem.
no nosso processo de aprendizado, ainda mais que tudo que nós necessitamos vai requerer o quê? Um esforço nosso. Sabe? É que nem a história da virtude. Está lá no livro Consolador, questão 253. A virtude é uma concessão divina ou uma aquisição do Espírito? Ou seja, Deus vai dar a virtude ou eu vou ter que correr atrás? Correr atrás. Quem falou? Falar aí, correr atrás. É o que Emmanuel respondeu. A dor, a luta, a experiência são sublimes oportunidades que Deus oferece a todas as criaturas em todos os tempos. Entretanto, a virtude é a aquisição do Espírito no esforço próprio. Tudo quanto é virtude, nós vamos ter que se esforçarmos para o quê? Desenvolvermos dentro de nós. E se o objetivo da nossa reencarnação é essa, normalmente a gente aumenta com o que mais? O que é resignação? Agora eu pego. Primeiro a gente reclama, não reclama? Depois a gente sente o quê? Não é revolta? Não é? A hora que está sofrendo a gente fica meio revoltado. Vamos ser sinceros. Não fica meio revoltado? Aí a gente vai aumentando o quê? A carga de sofrimento. Não é isso? Eu estou fazendo o quê? Aumentando. Aí vem alguns, vários, muitos espíritas que entendem que resignação é o quê? O que é resignação? Aceitar isso. Aí ele aceita a ofensa de tudo quanto é lado, a agressão física, a agressão moral. Ele se transforma num verdadeiro aguentador da vida. Sabe o que é aguentador da vida? Por fora ele demonstra uma coisa, mas interiormente ele está o quê? Se arrebentando de tanto brigar com o sofrimento. Resignação, que é o que nós vamos ver como a solução, não é nada passivo. Mesmo porque a nossa finalidade existencial é resolver o quê? As dificuldades. Vamos pegar um exemplo que vai ficar fácil. As queridas, amáveis mamães, elas adoram resolver o quê? Problema de quem? Dos filhos. Não é isso? Elas se acham o quê? Hã? Fala. Você acha toda? Toda poderosa. Está certo ou está errado? Mãe, não dá acordo, né? Não só, mãe, a partir do momento que eu estou resolvendo o problema de alguém, eu estou privando aquela pessoa do quê? Crescimento. Tanto é que bondade, generosidade, caridade tem que saber como e quando. Se aquela pessoa está passando por uma dificuldade, eu ajudar é uma coisa. Eu resolver o problema, o que é? É privar ela da oportunidade do quê? Do crescimento. Eles vão entender. E na nossa vida a gente tem uma dificuldade o quê? Traz da outra. Lembrando, Alcântara lembrou o sinal verde. O que o André Luiz fala? Após um obstáculo vai vir o quê? Outro e depois outro. Por quê? Porque eu nasci por isso aqui, ó. A finalidade é crescer. É desenvolver dentro de mim. E fora a dor que vai gerar essa prova, o que mais acontece na nossa vida? É prova ou é expiação? Hã? Vocês sabem a diferença de prova e expiação? Expiação é uma situação onde eu cometi uma atitude errada comigo, com os outros, ou com a natureza, eu lesei, e vou passar num processo do quê? Deixa eu colocar até completo. Segundo Allan Kardec, eu não gosto dessa palavra. A gente só paga uma dívida, quita uma dívida, eu não gosto disso, tá? Eu, Lúcio. Porque senão, quanto mais eu falo eu nasci para pagar, eu estou inconscientemente achando que eu estou devendo para quem? Para Deus. E eu, Lúcio, com a maior tranquilidade, eu devo só para nossa caixa atualmente. Entenderam?
Não devo mais para ninguém, sabe? Deus nos vê com olhos de amor, portanto jamais pune a sua criatura. Então nós temos que ver que é uma o que é o processo? O que Allan Kardec coloca? Arrependimento, expiação e reparação. Isso chama-se o quê? O processo expiatório. O que é prova? Estamos lá no plano espiritual, você vai reencarnar. Que tal você passar por uma prova de dificuldade, vamos colocar, financeira? Alguém já passou por isso? O que tem de gente que vai em centro achando que dificuldade financeira é processo obsessivo? Não é isso? Você já ouviu falar isso? Lá no Luiz, pelo menos, aparece bastante. Ah, deve ter algum imposto aí que está fazendo... Não é. Sabe qual que é a realidade? A gente aumenta. Por quê? Vamos colocar, eu ganho quanto? Chutem um valor aqui. Um valor de salário? 1.000? Gasto quanto? E 3. Cartão de crédito hoje eles estão dando. Vamos pôr que gasto 6. Dá uma diferença de 5. De a culpa? De quem? Do banco. No meu caso, vamos colocar do presidente do Tribunal de Justiça, e ele joga a culpa para o governador, porque eu gosto de ser o quê? Vítima, um pobre de um coitadinho. Nós gostamos. Tá? Aí eu aumento o sofrimento. Aí vem um espírito a conversar com a gente e fala, não, isso aqui é o quê? O teu karma. Não vou desviar assunto. O karma é bom ou ruim? Hã? O karma, vocês acham que é bom ou ruim? Por que de 10 mulheres espíritas que eu perguntei, eu não quero mudar o assunto, 8 falaram que o marido é um karma? Por quê? O que ela estava querendo dizer? Que o cara é uma coisa o quê? Ruim. Tá? O que ela fez? Aumentou. Porque na cabeça dela, ela achava que ela merecia o quê? Coisa melhor. Aí vem André Luiz, não posso desviar. No livro Ação e Reação, André Luiz estava lá no plano espiritual. Ia comunicar Sânzio, um benfeitor do alto nível de evolução. Tanto é que ele fala para a gente comparar, eles começaram a fazer uma prece e Sânzio se materializou numa tela cristalina. Olha o tamanho do grau de evolução desse Sânzio. Em determinado momento, André Luiz perguntou, Sânzio, o que o senhor pode falar sobre o karma? Sânzio disse o seguinte, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação. De vez que todo movimento deriva de uma causa anterior ou impulso. Para nós, englobará a conta do nosso destino, englobando os créditos e os débitos. Se eu tenho uma ação boa, qual que é a consequência? Boa. Sabiam disso? Só que a gente gosta de falar que de tudo ruim que acontece é o quê? Karma. Aí a gente faz o quê? Aumenta. A resignação é um conjunto de habilidades que nós temos o quê? Que desenvolver interiormente. Primeiro, um otimismo pelo quê? Pela vida. Sabe? Tem uma trovinha através de Chico que o Espírito fala assim, não te des ao pessimismo, por mais que a dor te requeira. Se o mal te empurra no abismo, Deus te segura na beira. O interesse nosso é diminuir, porque vai sofrer. Tanto é que eles colocaram no Evangelho o quê? O homem pode aumentar ou diminuir. Para o nosso nível de evolução, nós vamos sofrer. Então, que tal começar a diminuir? Que tal entender como resignação algo ativo em nossa vida? Vocês já ouviram falar a palavra resiliência? Resiliência, eu também não conhecia. Resiliência, sabe aqueles tapetes capacho?
Sabe esse tapetinho? Normalmente é feito de fio de nylon, né? Quando a gente pisa nele, o que ele faz? E depois que tira o peso? Sobe. Resignação para suavizar é um desenvolvimento na nossa vida de ser resiliente. Resiliência, segundo as ciências exatas, especificamente a física, chegar à seguinte conclusão: capacidade que certos elementos têm de, após sofrer uma pressão, a hora que tira aquela pressão, o que ele faz? Volta ao normal. Porque normalmente nós, adultos, a hora que a gente sofre uma pressão, o que a gente faz? A pressão é 2. O que a gente faz? Aumenta. Vai para quanto? 4, 5, 6, 7, 8. Quanto mais reclama, quanto menos compreende, mais o quê? Sofre. Em cada dificuldade em nossa vida, enquanto nós não colocarmos um sentido espiritual elevado, a mesma coisa da mágoa. Eu estive aqui, estava olhando lá, ano passado, falei de mágoa no domingo também. Enquanto a pessoa não tirar o ensinamento da mágoa, ela vai ficar o quê? Revoltada, magoada, doente, perturbada, desequilibrada, obsidiada e por aí afora. É verdade. Fica doente? Quem falou? Falou? Doente? Ultimamente está dando câncer adoidado. Segundo pesquisas nos Estados Unidos, mulher concentra muito sentimento de mágoa nos seios. E os homens também não estão livres não, viu? Homem de personalidade rígida, concentra muitas energias negativas na próstata. Grande parte dos cânceres de próstata é proveniente de personalidade o quê? Rígida. E grande parte de câncer no seio das mulheres é proveniente do quê? Mágoa. Porque a gente guarda a mágoa onde? No coração. E enquanto a gente não aprender o que a mágoa está querendo dizer, que normalmente ela está querendo dizer que nós somos o quê? Orgulhosos. Vamos usar um termo feio, metido a besta. Isso é sério. Foi um orgulho ferido, porque a gente se acha, só que para assumir isso é o quê? É difícil. Então, normalmente, quando vem uma dificuldade, em vez de a gente saber transportar aquela dificuldade, o que a gente faz? Descamba aumentar. Aí vem Paulo de Tarso e fala o quê? Para suavizar. Resignação não é ativa? A pessoa resignada chora? Não? Espírita chora? Graças a Deus que chora. Aquele que não chora, sabe o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, porque ele vai cristalizar a emoção onde? Por dentro, sabiam disso? O Espírito Hamed, em uma de suas obras, eu acho muito bonito, ele fala o seguinte, que a lágrima é uma materialização da emoção. Se ela não sai, o que ela faz? Só que o choro não é o choro de lamentação, é o choro o quê? Ou de saudade, algum tipo de choro que é diferente. Então Paulo de Tarso vem e fala o seguinte, para a gente desenvolver a aceitação dinâmica, que é o que nós precisamos, nós queremos o quê, né? Diminuir? Já que eu vou passar por uma dificuldade, eu tenho que aumentar o quê? A capacidade de aguentar aquela dificuldade. É isso. É isso que nós temos que entender. Tem uma passagem que diz o seguinte, aprendi a viver o quê? Ninguém conhece? Aprendi a viver na abundância, aprendi a viver na penúria. Estando saciado ou passando fome. Tendo de sobra ou na falta. Graças àquele que me ilumina. Aí o pessoal sabe o que fez? Os estudiosos uniram esse ponto e chegaram à seguinte conclusão. Nós só sabemos passar aonde? A hora que tem uma macarronada no domingo, não é gostoso? Só que às vezes vai ter o quê? Pão duro. Tem hora que a gente está empregado, não tá? Mas tem hora que a gente está o quê? Empregado. Normalmente o ser humano sabe viver aonde?
Só hora que as coisas estão tranquilas. E ele fazendo essa flexibilidade é sinal que ele está aprendendo a lidar em qualquer o quê? Situação. É isso, a flexibilidade é um dos conceitos que envolve o que? A resignação. E a gente aprendeu o quê? Se curvar a hora que a gente tem o quê? Que se curvar. É na hora da dificuldade olhar para ela e falar, opa, mais uma oportunidade do quê? Ah, mas quem faz isso? Vocês conhecem alguém? É automático, não é? Aparece a gente já o quê? Ah, eu já acordei reclamando hoje. Olhei lá meu carro vazando água. Eu falei, de novo. Justo agora, infeliz, você não podia segurar um pouco mais? Então é automático, né? A gente tem uma tendência natural do quê? De reclamar. Aí nós vamos aumentando o quê? A carga de sofrimento. E vamos. Fora isso, a gente adiciona provas na nossa vida que não tinham necessidade. Sabiam disso? 2/3. Vocês sabiam disso? Quase 70% do que nos acontece nessa vida não tem nada a ver com a vida anterior. Sabe com quem tem a ver? O duro é essas duas palavras que eu li no livro que eu não gostei não. Imprudência e escolha mal feita, sabe de quem? Nossa, pesado, né? Vocês reclamam que a irmã se dufou lá no livro Mereça Ser Feliz. Carme Imaginário. A espiritualidade olha para nós e fala 2/3 do sofrimento do pessoal encarnado não tem nada a ver com a vida passada. É imprudência e escolha mal feita de quando? Dessa. Aí a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aflitos, não é preciso crer que todo sofrimento é referente a uma falta cometida. Frequentemente são provas que a gente escolheu. A gente complica demais a nossa o quê? Vida. Pelo ponto básico da gente ainda não desenvolver a capacidade de aceitar as coisas, mas de um modo dinâmico. Aceitar do modo dinâmico, a gente tem uma postura na vida para buscarmos força interior para resolver o quê? Aquela situação, aquele problema, que nós vamos ter que resolver. Uns anos atrás estudamos um livro, até indico para vocês, só que não é espírita não, tá? É A Caminho da Cura. Uma norte-americana, ela tinha um mentor e foi ajudando a entender a vida. E ele falou um negócio interessante. Ele falou que na nossa vida aparece um problema aqui, uma dificuldade. Se a gente não resolve, ele dá uma volta e depois o quê? Aparece de novo. Dá a volta, às vezes dá um tempinho depois, aparece. Mais conhecido no meio da família como empurrar com a barriga. Casamento não está bom, não está. O que você está fazendo? Ah, vou levando. Vou deixar como está para quê? Para ver como fica. Se não está bom, vai ficar o quê? Pior. Tá? Então, isso vai acontecer. Só que a hora que a gente resolve esse, aparece o quê? Outro. Então, uma atitude de resignação para a gente suavizar, diminuir o sofrimento que a gente coloca, é ter algo dinâmico dentro de nós. Partindo do seguinte princípio. Eu reencarnei para quê? Para crescer como ser espiritual. As dificuldades vão existir na minha vida. Eu necessito das dificuldades para o meu crescimento. Então vou ter uma postura mais o quê? Proativa. Vou sair desse marasmo que eu estou, esse famoso aguentador da vida, que não tem nada a ver com resignação. Vou sofrer, vou chorar, mas vou estar em busca do quê? Do meu crescimento. De resolver aquilo que eu necessito. Nós temos em nossa vida algo precioso que se chama doutrina espírita. Mas ao mesmo tempo a gente traz dentro de nós estruturas muito fortes de conceitos mágicos. Por isso que no meio espírita, infelizmente, a gente vê as pessoas procurarem o quê? Centro forte. Alcântara, você conhece o Passe Terra? Esse é novo, tem um centro que está aplicando, está assim, ó. Base de 2.000 pessoas. É sem gozação. Eu fui lá ver, tá? Não vou falar onde que é, não. O médico põe a mão na parede e estica a mão na mão no encarnado. Nossa, esse trem deve ser bom. Vou lá ver como que é, vou tomar que vai resolver meu problema. É sério isso?
Mas é porque a gente gosta o quê? Novidade, de coisa mágica. Tudo que possa acontecer desde que eu não mexa o quê? Com o meu interior, com a minha vidinha, com a minha mordomia, sabe? Com o meu jeitinho de ficar reclamando. Eu adoro reclamar para os outros o quê? Fala. Ter pena, não é? Eu sento, abaixo a cabeça, coloco um olhar triste, vem alguém e fala, o que foi que aconteceu? E a gente sente o quê? Ai, que gostoso. Não é isso? Ai, eu sou uma vítima, eu tô que aumenta o quê? O meu sofrimento. Nós não temos coragem. Alguém aqui tem coragem de chegar para alguém e falar, estou precisando de um abraço. Me dá um abraço, negão. Alguém tem coragem? Homem, então, passa longe isso da cabeça. Então é mais fácil a gente se colocar como vítima, aumentar o nosso sofrimento, e vem alguém o quê? Agrada. Aí a gente descamba achar que os espíritos vai fazer o quê? Resolver. Aí vem o doutor Bezerra de Menezes, já vou encerrar, no livro Bezerra, Chico e Você. Relevai-nos, se não podemos transgredir as leis vibratórias e os princípios kármicos para satisfazer-vos. Chique, né? Ou seja, desculpa se nós aqui do lado de cá, os espíritos, não podemos mudar a lei de sintonia e ação e reação para deixar vocês contentes. Cada um que busque resolver o quê? Os seus problemas. Porque nós amparamos, ajudamos. Agora a resolução compete a quem? A cada um de nós. Você quer aumentar o sofrimento? Esteja à vontade. Reclama mesmo. Fica revoltado, fica de braço cruzado, acha que não pode mudar nada. Continua. Agora, quer diminuir, aliviar? Os espíritos vão estar nos amparando nas duas situações. Só que a primeira é mais complicada, para eles acessar a gente. Agora, que tal ser um pouquinho mais otimista? Enxergar a vida com os olhos da oportunidade de crescimento. Enxergar o próximo com um pouco mais de carinho e afeto. Se vincular numa atividade onde o maior beneficiário é quem? Sou eu mesmo, como Alcântara falou. Emmanuel, auxílio ao próximo é o maior investimento para quem? Auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Depende de cada um de nós. Cada um de nós estamos numa vida, vai ter a dificuldade. Ponto fatal, não tem como. Vai ter que ralar muito. Vai ter que aprender a paciência. Você vai ter que sofrer, chorar, mas você vai aprender. Vamos suavizar, diminuir. Como? Todo mundo de pé. Vamos que eu estou nervoso. Pode ficar calmo. Quem não me conhece, ninguém vai incorporar nada, ninguém... Essa semana eu estive numa casa que eu nunca tinha ido. Do jeito que eu falei, todo mundo de pé, o dirigente ficou até vermelho. Falou, o que ele vai fazer? Primeiro, um sorriso de otimismo para a vida. Não para mim. Para a vida. Sorriem. Vamos? Agora vira para a pessoa do lado com muito carinho e respeito e dá um abraço bem gostoso. Gente, sem bagunça. Pode sentar. Vocês sabem que Jesus olhou para nós agora e falou, sabe o quê? É sério, ele está lá no Evangelho. Olha lá, o pessoalzinho está entendendo. Quando eu quis dizer que reconhecereis que são meus discípulos por se amarem mutuamente. Um simples abraço carinhoso é uma demonstração profunda de afeto. É assim que nós desenvolvemos o amor em nosso coração. Desejo intensamente que cada um de nós, ao retornarmos aos nossos lares agora, levar o coração com muita esperança, muita alegria e um desejo enorme de crescermos como seres espirituais, tendo em mente que nós estamos aqui de passagem na Terra e somos espíritos eternos. E o nosso objetivo é crescer no esforço, mesmo chorando, ficando magoado, mas se caíste, ergue, anda e aprende com a vida em suma, que só na vida não erra quem nunca faz coisa alguma. Obrigadão, tá, gente?